Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Eu quero reiniciar com vocês a leitura da primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 10. Te convido a aquietar o coração, reunir sua casa, seus familiares, para que a gente seja incentivado e aperfeiçoado na leitura da palavra do Senhor. É um tempo bom e é um tempo necessário daqui para frente. É que todos nós possamos nos expor à leitura da palavra. O que nós estamos tentando fazer aqui é a mesma coisa que Esdras fez quando saíram do cativeiro da Babilônia e retornaram. Ele se dedicou a reler a lei novamente ao povo dele. Hoje, no caso nosso, nós não vamos reler lei, nós vamos ler Jesus, a lei do amor, né? Então eu te convido a se esforçar para isso, porque é um tempo em que as pessoas têm abandonado Deus, abandonado os princípios, os valores elementares. Então a gente precisa restaurar isso. E eu quero, junto com você, com sua família, com a minha casa, a gente continuar. Então vamos lá então. Capítulo 3, verso 10, né? Paulo anteriormente fala do homem espiritual, o homem, né, pneumaticos, fala do homem natural ao mal. Ele fala daqueles que estavam vivendo na carne como homens carnais, agindo como se não tivessem sido iluminados por Cristo. E Paulo pede para eles amadurecerem. E Paulo mostra que Paulo, Apolo, Pedro, são todos cooperadores, são um em Deus, e não dá para repartir o reino de Deus, porque o centro não é Paulo, não é Pedro, não é Apolo, não é pastor, não é bispo, não é padre, o centro é Jesus. Então, tanto eu quanto qualquer um outro, temos que ser conduzidos à mente de Cristo, à perfeição. Então, Paulo diz justamente isso. E no verso 10, ele fala, segundo a graça que me foi dada, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o firmamento como prudente construtor. Olha, segundo a graça que me foi dada, ele foi arrancado de lá, do jugo da lei, e Deus o lançou, e Deus o chamou para ser um semeador, para ser um apóstolo de amor. Então Paulo está dizendo que ele chegou lá e lançou o fundamento como um prudente construtor. Então, ele lançou o fundamento. Ele é um construtor chamado para levar o evangelho, a boa notícia, e ele, então, prudentemente, grava essa palavra, com sensatez, com sobriedade, entendendo tudo de Jesus, ele lança o fundamento. E outro edifica sobre ele. Aí passaram outras pessoas, ele está se aplicando a ele, a Apolo, né, os demais, passa e edifica, constrói sobre o fundamento, né? Porém, cada um veja como está edificando, porque o fundamento é um só. Quem é o fundamento aqui? É o Evangelho de Jesus Cristo. Isso é o que foi lançado. A base da casa está aí lançada. Paulo saiu e outros vieram e estão agora levantando essa casa. No caso aí, a igreja de Corinto. Então, Paulo está falando assim, veja como que cada um edifica. Porque dependendo do que está sendo edificado, não vai aguentar o tranco. É o que ele vai dizer no verso 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Está reafirmando. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornar obra de cada um. Pois o dia, ele traz de novo a ideia do dia maiúsculo, o juízo, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Então Paulo está dizendo que o fundamento é Jesus, está lá. Mas tem casas que estão construídas totalmente errada, equivocada. Eu tenho o fundamento que é Jesus, a base do Evangelho, mas eu estou colocando ali daqui em cima daquele fundamento a mentira, a injustiça, a verdade, a corrupção, o dolo, a arrogância, a jactância. Essas coisas não têm a ver com o fundamento.
Então, quando vier tempestades, quando vier juízos, não vão aguentar, vão cair, vão desmoronar. Então, se o fundamento é Jesus, eu tenho que colocar sobre esse fundamento os elementos que aguentam o tranco. Você vê que ele colocou ouro, prata, que são elementos mais caros, mas colocou o feno, o capim, a palha, que não são baratos e não aguentam o tranco, não aguentam o fogo, não aguenta passar pelas provas, pelas tempestades da vida. Não vão suportar. Então, Paulo está chamando a atenção dos líderes que estavam ali, em cima do evangelho de Jesus lançado, ensinando heresias e levando o povo à dissensão, à facção, à disputa, a brigas, a rixas entre eles. Isso não tem a ver com o fundamento. Verso 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Esse tem prêmio, porque a obra dele foi justa, foi uma obra que dignificou o fundamento. Esse tem prêmio, é o que ele disse anteriormente sobre o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Quando ele usa essa palavra como que através do fogo, ele está falando, vai ser salvo por um triz. Aquela expressão que nós amamos, salvou por um triz, salvou por um fio, né? É mais ou menos isso. Então, Paulo está dizendo, ele não está colocando em xeque aqui a ideia de perder salvação ou não. Ele está falando que o fundamento está firme, está lá. E essa pessoa que é de Jesus, que está lá, chegou lá em nome de Jesus, construindo, os danos vão ser, se edificou coisas com elementos baratos, e o barato fica caro, se edificou com elementos que não aguentam os trancos da vida, vai ter perda, vai ter dano. Mas essa mesma pessoa, em função da sua consciência de não ter sido, de não ter feito isso, olha aqui, voluntariamente, conscientemente, de ter sido apenas algo equivocado, esse será salvo. Esse será salvo. Porque como Jesus diz, aquele que nega, aquele que blasfema conscientemente, já era, perdeu. Então aqui não é quem é salvo e quem não é. Paulo não está pensando nessas categorias. Paulo está pensando em termos de construtores do que cada um está edificando sobre esse fundamento que é Jesus. É isso que ele está dizendo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O fundamento está aqui dentro de mim. Deus habita em mim. Eu sou morada de Deus. Então, se alguém destrói o santuário de Deus, a casa de Deus, a morada de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. E aí Paulo já está pegando, de certa forma, duro desde já, e levando-os à consciência, porque Paulo está trazendo à memória aqui a fala de Jesus. Porque quando Jesus ensina o Sermão do Monte, no finalzinho do Sermão do Monte, lá no capítulo 7, versos 24, 25, 26, 27, 28, Paulo vai falar assim, ó, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, do Sermão do Monte, e as pratica, será comparado a um homem sensato, prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, o fundamento de Jesus. Prudente, construtor, que edificou sobre a rocha. E vieram o quê? Chuvas, tempestades, redemoinhos, tornados, né, ciclones, e não derruba aquela casa, porque está sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve, que pega a palavra e constrói, traz aqui para dentro. Então, compara a sua casa, a sua vida agora. E pensa no fundamento que está aí dentro. Então, não traz para dentro da sua casa, da sua morada, do seu ethos, mética, a essência do ser. Não traz para cá os valores do mundo pagão, não. Traz para dentro daqui os valores eternos de Deus. E você vai aguentar os trancos da vida. Agora, todo aquele que ouve as palavras e não as pratica, não as põe no chão da vida, vivendo-as, é comparado a um homem insensato, louco, que não tem prudência, tá vendo? Que edificou uma casa sobre a areia, e sobreveio as chuvas, as enxurradas, os tornados, não precisa muita coisa não. A casa desaba, sendo grande a sua ruína. É isso que Paulo está trazendo à memória. Então, todo mundo que tem um fundamento aqui, que é Jesus, constrói a sua alma, constrói o seu ser em cima desses valores. Firma em Jesus, aguenta o tranco.
E as bases do evangelho são simples, é verdade, é justiça, é amor, é perdão, é misericórdia, é bondade. É isso que Paulo está dizendo. Paulo não está colocando aqui, Paulo não está pensando em perder salvação, não perder salvação não, porque isso é uma questão que só Deus sabe de quem é o coração. Mas aqueles que estão brincando, conforme está escrito na carta aos Hebreus, e aí Deus é que conhece os corações, esses sofrerão perda, não terão galardão. E muitos que estão fazendo as coisas ainda equivocadamente, na ignorância, sofre muito na vida, mas será salvo, porque tem o fundamento. Então, o melhor que a gente faça, se eu aplicar a fala de Jesus, essa de Paulo a mim, eu penso em mim como uma casa. Deus habita em mim. Então, se eu quero viver uma vida boa e colher os frutos aqui de alegria, de graça, eu tenho que sempre trazer para dentro da minha vida os valores do reino de Deus. E edificar o meu ethos, a minha ética, em cima do evangelho. Então, cada decisão minha, conforme Jesus, me ajuda a viver bem no chão dessa terra, os desgastes são menores. Verso 18, ninguém se engane a si mesmo. Então, ninguém se engane aí, Coríntios. Esses que estão brincando com o evangelho, com o fundamento que é Jesus. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, que acha que a sabedoria real e verdadeira é aquela que se adquire nos ambientes dessa terra, por ser isso, na filosofia, não. Esses que pensam assim, neste século, faça-se estudo para se tornar sábio. Porque essa sabedoria do mundo, ela não produz a sabedoria verdadeira de Deus. Então, o cara que se acha sábio neste mundo, por favor, enlouqueça. Faça-se de louco, de estulto, de insensato, para você conseguir enxergar e receber a sabedoria de Deus revelada na cruz do Calvário. Olha para cá, o reino de Deus é assim. Se eu quero ser sábio, eu tenho que me fazer de louco. É o que muitos estão agora, vê um vídeo começo e falam assim, esse cara é louco. Falar disso? Vai falar de salvação, de ressurreição, de vida eterna? Não existe isso não. Um cara desse pensa que é sábio, mas ele não é sábio, ele é louco. Mas se eu quero me tornar sábio e crer em Jesus e receber essa sabedoria de Deus pelo Espírito, eu tenho que me enlouquecer neste mundo. E de fato, o que eu estou dizendo aqui é loucura. Mas o reino de Deus é assim. Os valores são invertidos. Se eu quero ser forte, eu tenho que me tornar fraco. Se eu quero ganhar a minha vida aqui e no porvir, eu tenho que perdê-la aqui para o mundo. Eu tenho que perdê-la aqui. Eu não posso fazer como o mundo faz. Se eu quero me tornar rico, eu tenho que me fazer pobre. Eu tenho que juntar tesouros nos céus, não é aqui na terra. Olha como que a Bíblia vai ensinando para a gente que é assim. Olha a leitura de Apocalipse, quem é pobre é rico, quem é rico é pobre. Porque os valores são invertidos. É assim que Jesus nos ensina, amados. Se eu quero ser exaltado, eu me humilho. São os humilhados que são exaltados. É assim que a Bíblia diz, porque a sabedoria deste mundo, conforme os rudimentos deste mundo, é loucura diante de Deus, porque não te leva até ali. É efêmero, é passageiro, é ilusório. São só elucubrações, são vazios. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez está escrito, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos, vacuidade. É o que Paulo fala na carta aos Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 17, que nós não devemos andar como o mundo, gentios deste mundo. Os pensamentos vazios, sem entendimento, sem mente, pensamentos vazios, vãos, vacuidade, o nada. Porque não aguenta o tranco. Encha sua mente, renova sua mente em Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo. Portanto, verso 21, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Então tudo é nosso, amados. Paulo, Pedro, tudo que está aí, que eles escreveram, é nosso, o mundo, tudo. Eu sou de Cristo, eu sou herdeiro com Cristo, Cristo é de Deus. Embora Cristo seja Deus, enquanto ele veio ao mundo como homem, ele se sujeitou ao Pai.
Então eu não posso perder de vista que tudo é de Deus, eu sou herdeiro de tudo, tudo é meu. Então para que disputarmos uns com os outros? Se minha vida é limitada no chão da terra, Paulo está começando a ensinar, verso 1 do capítulo 4, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, servos de Cristo. Olha aqui, e dispenseiros, ou economos dos mistérios de Deus. Então o mundo tem que nos ver assim, como servos de Cristo, como ministros de Cristo, e ao mesmo tempo administrador, mordomo desses mistérios de Deus, que é a graça, que é o evangelho, que Deus nos concedeu, e nós temos que anunciar isso aos homens deste mundo, para que eles sejam convertidos, sejam salvos. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros, dos mordomos, dos oikonomos, é que cada um deles seja encontrado fiel, amados, fiel ao evangelho. Não tenta plantar um outro evangelho, não. Não tenta se exaltar, achar que você é tal, não. Nós somos um. Tudo é de Deus. Então, o que está aqui, a minha vida, vocês não estão aproveitando agora? Olha o tanto que de mim está vazando até vocês. Eu sou de vocês. Vocês são meus. Nós somos de Cristo. Tudo é nosso. As coisas do mundo, as presente, passado, tudo é nosso. Então é isso que ele está dizendo. O que quer de mim é fiel ao evangelho. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por qualquer tribunal. Tribunal humano. Antes do julgamento final, ele está dizendo. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo. E anteriormente ele está falando. Ele não está falando se ele tem salvação ou não. Ele julga no que ele está falando, ele tem certeza do que ele está fazendo em Cristo Jesus. Então ele não fica preocupado em julgar-se a si mesmo. Porque quem julga tudo é Jesus, é Deus. Então o que eu tenho que ter é essa consciência de que eu estou em Cristo. E aqui Paulo está começando a falar, aplicando pessoalmente a ele, porque em função da igreja estar dividida, em facção, os grupos começaram a minar uns aos outros. E eles começaram a bater em Paulo, diminuir a autoridade de Paulo. Aqueles que tinham uma linha mais legalista, não, esse cara não é de Deus não, prega contra Moisés, ele só não é apóstolo não. E vinha diminuindo Paulo, falando que Paulo era um interesseiro, que Paulo era isso, era aquilo. Então Paulo está começando a ir para o particular, porque de nada me arguia a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Está vendo? Portanto, nada julgueis antes do tempo, amados. Não fica aí julgando Pedro, julgando ninguém, julgando as pessoas, não, por favor. Até que venha o Senhor, o qual o Senhor, quando vier, não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus, ou seja, não tem nada oculto que não venha a ser revelado. Os segredos do coração estão à plena luz. Tudo está diante de Deus. Não tem como esconder nada mais. Então a nossa vida é um flagrante. Não dá para mim ficar aqui falando isso e julgando a alma de ninguém. Não. O que vocês têm que falar e julgar são as coisas que saem da minha boca porque se tornam públicas, mas a minha alma não. Então quando a gente julga o que a linha religiosa está fazendo, a gente julga pelo que eles produzem. É pelos pecados cometidos contra o evangelho. Agora a alma de cada um, Deus sabe. É Deus que vai julgar. E aqui eu quero chamar vocês para esse detalhe. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente, usou como figura, casa, construção, tudo, a mim e a Apolo, por vossa causa, para que por vosso exemplo, nosso exemplo, aprendais isto. Não ultrapasseis o que está descrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Então, não ultrapasse o evangelho, os marcos. Não se ensoberbeça em favor de um e de outro. Não faça isso. Volte à sensateza. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tivera recebido? Por que você está sobressaindo? Você tem alguma coisa que não foi Deus que te deu? Se tudo é graça, para que você está se jactando e se vangloriando? Já estáis fartos. Já estáis ricos. Chegastes a reinar sem nós, sim. Tomara reinasseis para que também nós viéssemos a reinar convosco. Aí Paulo está ironizando.
Já estáis fartos, Coríntios, de tanta glória, achando que vocês são os tais poderosos, querendo reinar sem nós. Tomara que vocês reinassem mesmo e fizessem bem feito, para que nós nos gloriássemos junto com vocês. Mas não é isso que está acontecendo em vocês. Vocês estão brincando, vocês estão se autodestruindo com divisões. Porque a mim, verso 9 do capítulo 4, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, e aí eu queria chamar a atenção de você para isso, ó, em último lugar. Parece que é assim, amado, às vezes. Ser isolado, como se fôssemos condenados à morte, como se fosse já assim sentenciados, porque nos tornamos espetáculo ao mundo. Ele está lembrando das arenas, dos teatros, né? Tanto a anjos como a homens. Anjos e homens vendo o sofrimento nosso, as dores nossas. Nós estamos num grande teatro da vida e Deus nos pôs como espetáculo a anjos e homens. É o que Paulo está dizendo. Me parece ele está dizendo. Nós somos loucos por causa de Cristo. E vocês se tornam os sábios em Cristo. Nós somos os fracos e vós se tornam os fortes, os poderosos. Vós sois os nobres e nós somos os desprezados. Até esse momento, a presente hora em que estou escrevendo, sofremos fome e sede e nudez e fomos esbofeteados e não temos morada certa e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Paulo está dizendo que ele se tornou como um escravo. Trabalho braçal não tinha valor para grego e romano, não. E Paulo está dizendo que ele foi colocado como espetáculo, passou frio, fome, nudez, perigo, espada, de todas as formas. Aí Paulo diz mais ainda, quando somos injuriados, amados, quando vocês nos injuriam, nós bendizemos vocês. Quando vocês nos perseguem, nós suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, olha, está vendo? Escória de todos. Sim, eles eram o suporte de todos eles no evangelho, na base. Mas, ao mesmo tempo, o mundo fazia deles o lixo, os escravos. E Paulo trabalhava de noite para não depender de ninguém e ter essa liberdade de falar o que ele está falando e chocar os coríntios quando lesse essa carta. Porque os coríntios vão sentir tristeza ao ler essa carta. O coração deles vai cortar, porque eles estavam brincando com a autoridade de Deus, Paulo, Apolo e Pedro, dividindo igreja e causando racha, como crianças, como meninos. Vamos orar nesse instante. Pai, obrigado porque o Senhor está aqui conosco. Obrigado pela graça de estarmos juntos em oração. Obrigado pela graça de lermos essas palavras de vida. Obrigado, Pai, porque o Evangelho chegou até nós. E nós não queremos, Pai, nada além do Evangelho. Não queremos construir nada que vá além do Evangelho. Nós queremos, Pai, firmar no fundamento e trazer para dentro das nossas casas os valores eternos da justiça, da verdade, do amor. Livra-nos de nós mesmos. Livra-nos, Pai, ó Deus, de construirmos sobre o fundamento, Pai, com elementos que não têm valor, que são elementos fúteis desse mundo e que não aguentará o fogo do juízo. Tem misericórdia, guarda cada família, cada casa nesse instante, mostra-nos a Tua glória, fortaleça o nosso coração e sustenta-nos, e sustenta cada um agora, cada casa, cada família, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, ministra. E não nos deixe, Pai, ensoberbecer, nem nos exaltarmos, nem nos vangloriarmos. Antes, Pai, que o Senhor seja tudo em nós, porque eu sei, Pai, que tudo é nosso. O Senhor nos chamou para sermos herdeiros de tudo. É assim que nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.